Olá, olá, amores! Mais um dia florido pela alegria de estar contigo. E hoje eu vou te ensinar a minha receita predileta de Lemon Curd, um creminho coringa de limão maravilhoso. Eu sou Val Delabari, gastrônoma da Libe Gastronomia e Arte, e te ensino o segredo dos biscoitos com flores naturais sem glúten e sem lactose para aumentar a tua renda no final do mês. E também muitas receitas coringas, sem glúten e sem lactose para acompanhar teus biscoitos e tuas preparações culinárias. Você sabia que o Lemon Curd, em português, coalhada de limão ou creme de limão, é uma receita de origem inglesa, elaborada com limão siciliano, açúcar, manteiga e ovos e que pode ser usada como um substituto de uma geleia, como um recheio para tortas, bolos, panquecas, o que a tua imaginação permitir. Na Inglaterra, este recheio compõe famosas tortas de limão com merengue, sabe, para acompanhar um delicioso chá das 5 ou aquele cafezinho. Você pode variar a receita e substituir o limão siciliano por qualquer suco de limão de frutas ácidas, como o limão Tahiti, o limão bergamota, laranja, maracujá. E a receita também pode ser preparada somente com gemas, mas a adição de algumas claras destaca o sabor do limão siciliano. Esta não é uma receita com farinhas, ou leite condensado, ou creme de leite, como somos muito acostumados, e é muito saborosa. Essa receita é o resultado do equilíbrio de forças que encorajam e desencorajam os ovos a coagular. A adição do ácido do suco de limão siciliano acelera a coagulação. Por um outro lado, o açúcar e a gordura da manteiga retardam este processo. E esta receita é única, pois eu adaptei de muitas que conheci, colocando um segredinho aromático, saudável e com ótimos benefícios: o óleo essencial do limão siciliano. Então vamos lá, anota aí o que você vai precisar de equipamentos para executar essa receita maravilhosa. Então, uma balança de cozinha, batedeira com batedor globo ou foyer, se for preparar à mão, espátula de silicone ou similar, espremedor de frutas, pode espremer à mão também, é super fácil e super prático. Uma panela pequena com capacidade para 1 ou 2 litros, termômetro e tigela grande e tigelas pequenas para condicionar os ingredientes. Então agora os ingredientes: 180 gramas de sumo de limão siciliano, que é o suco do limão, isso dá aproximadamente 3/4 de xícara. Umas 150 gramas de açúcar, que é mais ou menos 3/4 de xícara, às vezes uma colherinha a mais, 2 ovos inteiros, 2 gemas de ovos, 85 gramas de manteiga sem sal, aproximadamente um meio tablete de venda habitual, e 2 gotas de óleo de limão siciliano da tua preferência. E agora as instruções de preparo. Prepare os ingredientes todos, monte o seu mise en place, que é a separação dos ingredientes e dos utensílios como temos dispostos aqui. Então vamos ao modo de preparo. Inicialmente pegamos a manteiga, adicionamos a nossa tigela. Você pode usar a tigela da sua preferência. Você pode dobrar a receita, triplicar a receita, sempre mantendo a proporção dos ingredientes. Você vai encorpar bem a sua manteiga. Na batedeira é aproximadamente 2 minutos, você vai colocar a manteiga e aí você já vai poder colocar o açúcar junto. Mas na mão, eu sempre oriento, principalmente se a manteiga está mais geladinha, trabalhar um pouco a manteiga para que ela fique mais fácil de encorpar o açúcar. Agora então nós vamos misturar o açúcar e você vai começar um processo de mistura, de encorpar, para que esse açúcar e essa manteiga
se tornem uma única massa, um único ingrediente. E lembre sempre, manteiga sem sal para essa receita. Ela fica mais harmônica e bem mais saborosa. Incorpore todo o açúcar, a manteiga. Daqui um pouquinho mais, nós vamos trocar a colher pelo fouet, para começar a dar aquela textura de aeração. Se você está fazendo na mão, você ir adicionando pequenas gotas do limão siciliano vai te auxiliar a chegar na textura fofa e aerada mais rápido. Na batedeira não é necessário, porque os 2 minutos já vão te dar essa consistência mais fácil. Pronto, chegamos numa textura onde já temos uma aeração e não passou do ponto, né, onde ela já começa ou pode começar a dissorar. Uma textura fofa e com a aeração, ó. Bom, então, após formar um creme fofo e aerado, adicione os ovos e as gemas na mistura e após você vai bater até que a mistura esteja cremosa e todinha homogênea. Uma dica neste momento, nós temos aqui então 2 ovos e 2 gemas, tá? Apenas quebre um pouquinho e delicadamente vamos adicionando esta preparação à mistura. Essa peneira é uma peneira bem fininha, onde ela não vai permitir que os resíduos mais firmes dos ovos, aquela película, ela caia diretamente à mistura. Como a clara demora para passar numa peneira mais fina, você pode levemente levantar, sempre cuidando para não esfregar. Você não vai esfregar os ovos, você vai de baixo para cima, ó, fazer este movimento. Para que essa mistura desça lentamente pela sua peneira e incorpore todinha a manteiga e ao açúcar. Você pode também reservar um pouquinho num prato ao lado, encorpar as claras e as gemas. Agora você vai então bater a sua manteiga com açúcar, encorpando as claras e as gemas. Você pode prosseguir nessa etapa com a colher ou você pode voltar com o apoio do seu fouet, porque neste momento a sua mistura vai ficando numa textura mais leve e aí o fouet auxilia e ele mantém uma aeração e incorpora toda a mistura até ela ficar totalmente lisa. Vamos voltar com as claras e as gemas, prosseguir com a nossa etapa de peneira. Dessa forma, o resíduo todo vai sendo desmanchado e aquele resíduo do ovo, então, mais espessinho e mais grumoso, ele não vai passar para que seja encorpado na sua manteiga com açúcar. Então, vamos de novo. Incorporamos um pouco mais de gema e clara peneirada. E agora nós vamos trabalhando a nossa mistura até encorpar bem os ovos. E ela não está na textura ainda.
Então chegamos na nossa textura possível de incorporarmos o óleo de limão siciliano e também o suco de limão, devidamente peneirado. Então agora 2 gotinhas de óleo de limão siciliano da sua preferência. Você pode usar sempre aquele olhinho que você conhece e que você confia. O óleo de limão siciliano, ele vai dar um toque acentuado no sabor do limão. Você pode também substituir o óleo do limão siciliano por raspas de limão. Mas após o cozimento, indicamos o quê? Que você coe a mistura se você preferir um creme lisinho. Se você gosta de sentir as raspas do limão no creme, você pode mantê-las sem coar no lemon curd. Bom, agora vamos para o último passo pré-cozimento, que é adicionar o suco do limão. Vocês viram que ao adicionar o óleo, a mistura já aerou um pouquinho, ó, ela já não está tão lisa como estava no ponto anterior. Você pode adicionar aos poucos ou em uma única adição e iniciar o processo de mistura. Você pode ver que agora sim, agora ele coalhou, né? Ele ficou todinho aglutinado. Você pode ver que ele já ficou todo coalhado. Então é aquele jogo de equilíbrio entre a manteiga e o limão, é o jogo de forças na culinária. Mas não se preocupe, porque depois ele retorna e ele volta, né, a ficar lisinho novamente. Vamos lá? Vamos para a etapa de fogo agora. Então agora nós vamos ligar o fogo e ajustar neste momento a chama para uma chama pequena, para a menor chama do seu fogão. E neste momento, então, após ajustarmos o fogo, nós vamos trocar o utensílio, deixar o foyer e usarmos uma espátula. Bom, então nessa panela nós vamos colocar a mistura de manteiga, açúcar, limão e ovos e vamos cozinhar neste fogo baixo e mínimo, mexendo sempre. E dessa forma você vai observar que aqueles coágulos que surgiram quando nós adicionamos o limão, eles vão se dissolvendo, né? Então por isso é um jogo de equilíbrios e de forças entre o limão e a manteiga. E nessa etapa, o fogo tem que estar bem baixinho. Após todos os coágulos já estarem dissolvidos, nessa etapa aqui nós podemos elevar um pouquinho a temperatura do fogo. Você pode deixar não num fogo alto, ó, olha a nossa chama. Esse é o nosso fogo alto. Olha a nossa chama, esse é o nosso fogo alto. Estávamos nesse baixinho e esse é o nosso fogo alto. Nós vamos deixar numa chama intermediária entre o baixo e não uma chama alta. Porque dessa forma você tem mais segurança ao chegar no ponto da sua mistura. Pessoal, e agora eu vou dar mais um segredinho para vocês. Por que que a mistura tá com uma espuma branca acima, tá? Porque essa manteiga, ela não é uma manteiga ghee. Ela foi feita com uma manteiga normal. Como nós fazemos para tirar a lactose? Nessa etapa, onde iniciamos o processo
de incorporação, né, onde já não ocorrem mais coágulos, onde a mistura já está amornada, nós vamos retirar rapidamente do fogo ou desligar o fogo e nós vamos retirar essa espuma branca. Essa espuma branca, ela é o resíduo da lactose na manteiga. Claro que também está misturado, né, com os demais ingredientes. Como podemos fazer esta etapa? Você vai pegar uma espumadeira da sua preferência ou até mesmo uma peneira e você vai retirando toda a quantidade da espuma branca que você conseguir. Você pode fazer isso também com uma colher pequena, uma colher maior, da forma que você sente mais tranquilidade no processo. Uma outra dica importante é: essa receita está sendo feita com uma manteiga, né, naquele processo de elaborar semelhante ao processo de elaboração do ghee, que é onde nós tiramos manualmente o resíduo que corresponde à lactose da manteiga, certo? Essa receita dessa forma, ela não é indicada para pessoas alérgicas à lactose. Pessoas com restrição e que consigam usar uma manteiga onde foi retirada a lactose, ela pode fazer o uso da receita. Para você fazer essa receita para pessoas com uma restrição maior e mais severa, você também pode optar por usar uma manteiga já pronta, sem lactose. Existem várias marcas já disponíveis no mercado. Mas se você não dispuser na sua cidade, você faz com a manteiga habitual e comum e vai retirar todinha, ou o máximo possível, da espuma neste momento da preparação do seu creme de limão. Então, este é o grande segredo, né? De deixar o seu lemon curd sem ou com o mínimo de lactose possível. Lembrando que não é indicado neste modo de preparação para pessoas alérgicas à lactose, ou seja, é indicado para pessoas que consigam consumir uma manteiga ghee ou uma manteiga caseira, onde é retirado, onde é extraída, né, a lactose. Ó, uma outra dica, o creme já está começando a esfriar. Então, na borda, esse resíduo mais de manteiga, ele vai ficando mais fácil para fazer toda essa retirada. Então, vocês viram que nós tivemos uma etapa de incorporar os ingredientes, tivemos uma etapa de aquecimento, né, onde foram desfeitos os grumos, e agora uma outra etapa de retirada da lactose da manteiga, que é a famosa espuminha branca, que é a lactose e mais alguns outros tipos de resíduo. Essa etapa de retirada também, ela confere um outro segredo para o seu creme, que é a manutenção de uma cor, de uma coloração mais bonita, de uma coloração não tão esbranquiçada e puxando mais para a tonalidade das gemas. Na verdade, ela fica bem uma cor de limão siciliano mesmo, olha só. Aqui nós temos um processo agora importante, que é
Preferencialmente, retire também do utensílio que você estava mexendo a espuma que ficou. Você pode até lavar esse utensílio e retornar para a etapa de mexer. Eu vou fazer isso e já volto para apurar o nosso vídeo. E agora, voltei com a espátula limpinha, sem nenhuma espuma. Vamos de novo ligar o fogo naquele ponto intermediário, não baixo, não alto, mas intermediário. Porque a nossa mistura ela já esfriou um pouquinho, né? Então nós precisaremos, ó, mexer nessa etapa bem rapidinho. O segredo do ponto do lemon curd nessa receita, tá? É a temperatura. Certo? Ele vai chegar a uma temperatura aproximada de 75, 80 graus, que é aquela temperatura, por exemplo, na água, quando começa a criar aquelas bolinhas no fundo da chaleira, leves bolinhas assim. Então, essa receita ela não pode ferver, pessoal, tá? Então, como que eu vou saber? Porque ele não é translúcido, ele não é uma receita transparente, né? Como a água, por exemplo, a água colocamos para ferver, ela é transparente, vamos ver as bolinhas no final. Aqui ele não é. Nós vamos sentindo um pouquinho a caloria da panela e sempre ao lado, o que? Você pode levantar um pouquinho do fogo, né? Se você sentir um pouquinho mais quente. Ó, levanta do fogo, olha, mexe, creme liso, mantendo lisinho. E agora nós vamos pegar um termômetro. Eu já vou pegar o termômetro, porque pela minha experiência ele já está na proximidade dessa temperatura. O que a gente pode fazer nesse momento é desligar o fogo, que me deu essa dica de que ele já está na temperatura próxima. Ele começou a levantar um pouco de fumaça. Então, essa fumacinha que começa a sentir, ele vai me dar a dica da proximidade da temperatura. Ajusta o termômetro. Então, você vai mexendo, ó, você pode ver que ele já está engrossando, ele já está naquele ponto de rastro, mas nós não temos ainda a temperatura de 80 graus. Se você gosta nesse ponto, você pode desligar aqui também. Eu prefiro para recheios ou para composição em biscoitos ou em tortas, deixar ele subir a uma temperatura um pouquinho mais alta. Aqui nós estamos já numa temperatura de 67, 68 graus e ele já está no ponto de rastro, ó. Esse é o ponto de rastro. Ó, agora a temperatura está aumentando um pouquinho mais, então já podemos. Ó, ele começou levemente a levantar bolinhas. Ele já está na nossa temperatura entre 70 e 80 graus. Então, o creme está pronto. Quando ele está pronto, nós temos o quê? O ponto de rastro e uma textura mais vidrada na coloração do creme. É um creme totalmente liso
neste ponto de fita. Então, temos aqui o ponto de fita e a verificação do ponto pelo rastro que ele cria. E agora é só degustar. Eu vou limpar um pouquinho aqui esse mise en place, porque ficou bem desorganizado, né? Ao finalizar a receita é assim mesmo. E vamos colocar esse lemon curd para gelar e finalizar com um toque do Lib. E agora uma sugestão de preparo para você servir esse creme sem muito mistério. Vamos cortar ao meio, né? Você já vê aqui separado duas metades do limão siciliano. Vamos abrir e retirar todinha, delicadamente, com uma faquinha. Para tomates, para legumes, uma faquinha com uma ponta. Nós vamos ocar o limão. Você pode também desidratar essa casca no micro-ondas. É um processo super fácil de fazer. Em um outro momento eu passo essa dica para vocês. Mas eu acho mais saboroso sentir esse azedinho do final do limão. Até porque o limão siciliano ele não é um limão amargo, ele é um limão confortável, ele é um limão mais palatável do que o limão Tahiti, que é um limão mais forte. Então, com todo cuidado, vamos abrindo, focando. Então, agora o nosso creme já está mais resfriado. Você pode acondicionar para gelar e ele vai durar até 3 dias ou até um pouquinho mais. A gente fala 3 dias porque 3 dias certamente na geladeira ele vai ficar ok. Então, como nós fazemos? Nós vamos acondicionar o creme em potes. Essa quantidade ela vai dar aproximadamente 2/3 desse pote maior ou certamente um pouco mais do pote menor. Eu vou colocar no pote menor porque eu vou também preencher as casquinhas do limão siciliano com lemon curd para montarmos uma forma bem bonita de servir o seu creme para acompanhar pães ou geleias, ou até mesmo uma degustação para aqueles amantes de docinho de limão. Eu fiz com casquinhas naturais, você pode também colocar em casquinhas desidratadas. E agora aguardar que elas resfriem. Nesse momento, se você não quiser que crie a película, você pode envolver com plástico, filme plástico, ou para montar, para já deixar prontinho para servir num chá ou num café para acompanhar biscoitos. Eu não envolvo, eu deixo assim mesmo quando é para o uso rápido e imediato. E o restante do creme nós vamos acondicionar num potinho para que possamos gelar e usar em outros momentos ou em até mesmo outras preparações. E agora, segredinho, eu vou colocar assim, porque esse creme é tão gostoso que não dá para perder nem um pouquinho dele. E o potinho vai ficar bem cheinho, e aí fica mais fácil de fechar, de acondicionar e sem precisar
até mesmo colocar um filmezinho plástico. Então vamos montar o nosso potinho de delícia. Ele ficou, acho que cheio demais, né? Esse cheio demais, ó, dá para encher mais a casquinha, para que o nosso potinho possa fechar sem muito problema. Então vamos lá, vamos deixar uma casquinha bem gordinha, bem cheinha. Você vai ver que a finalização desta casquinha vai ficar linda. Está aqui o nosso potinho maravilhoso. Não vou fechar agora, porque ele precisa estar totalmente resfriado para que você possa fechar e guardar na sua geladeira. Vamos para a última etapa. E agora nós vamos finalizar a nossa casquinha de limão com lemon curd. Qual é a dica? A dica é enfeitar com flores comestíveis, que são lindas e que harmonizam maravilhosamente. Você pode usar toda a sua criatividade para essa composição. E agora, então, vamos enfeitando com limão, né? Eu sou Val Delabari, ensino a você o segredo dos biscoitos com flores naturais para potencializar a tua renda no final do mês. Então, aqui nós temos um lemon curd e você pode colocar toda a sua criatividade nessa preparação, escolhendo as flores da sua preferência. Que vamos colocar aqui? Vamos colocar um amor perfeito em pé, um belo jardim e uma flor de mel. E agora, biscoitos. Vai ficar uma delícia comer e provar esse lemon curd nesta casquinha aromática, saborosa e linda. Então, este é o ponto do nosso lemon curd após o resfriamento. Então, após essa casquinha de limão recheada com lemon curd, enfeitada, decorada com os biscoitos com flores de limão siciliano ou o biscoitinho da sua preferência. Use a sua criatividade. E flores comestíveis que você pode usar também algumas ervas, como a hortelã, que harmoniza, né, com um toque um pouquinho diferente, ou alguma outra da sua preferência. Após isso, o que eu tenho para te dizer? Que eu amo esse recheio também com as seguintes receitas. Com scones, que é aquele biscoitinho inglês maravilhoso. Biscoito de lavanda com lemon curd, que é sofisticação e harmonização em conjunção. Ou o biscoito de cacau e lemon curd, que é o clássico do cacau, do chocolate, com um azedinho do limão que fica divino. E claro, todos em adaptações sem glúten e sem lactose e com um toque de amor da Liby. Então, suba lá nos nossos stories e já vota a receita que você quer ver nos nossos canais nas próximas semanas. E assim, se tudo isso fez conexão para você, neste canal você vai encontrar conteúdo sobre como empreender de casa com biscoitos com flores, diversas receitas sem glúten e sem lactose, chás em colher e uma infinidade de outras. E muitos outros conteúdos que vão te ajudar a melhorar a sua criatividade na decoração de pratos, o seu poder de inventividade com as receitas e principalmente como aumentar a sua renda no final do mês. Tudo feito para a sua realidade. E se tudo isso fez sentido para você, se o teu desejo é se destacar como uma grande criadora gourmet de biscoitos e outras receitas sem glúten e sem lactose, me acompanhe aqui,
se inscreva, compartilha com as pessoas que você acha que podem curtir este conteúdo, porque assim estaremos juntas nesta jornada aromática e florida pela conexão das nossas cozinhas.